Celebramos o culto desta noite em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, para honrar, glorificar e louvar o nome de Deus que é Pai, Pai poderoso, amoroso, como vimos hoje pela manhã, nosso refúgio e fortaleza, é Filho Redentor de nossas almas, aquele que na cruz do Calvário padeceu por nós, mas ressuscitou, nos dando a justificação eterna. Ele é o próprio Espírito Santo, dado pelo Pai e pelo Filho, para estar conosco, nos levar ao arrependimento, nos dar o perdão, nos levar ao conhecimento da sua santa palavra, nos levar a ter alegria de nos reunir, quer no templo, quer nos nossos lares, para engrandecê-lo. Estamos juntos, ó Deus, com Deus, participando desta maneira de cultuar. Que seja breve, que logo, logo possamos estar olhando nos olhos de todos os irmãos, que possamos estar juntos dentro do templo, juntando as nossas vozes, juntando a nossa alegria, o nosso reconhecimento de quem Ele é. E assim como diz o texto de Atos dos Apóstolos, que da multidão dos que creram era o coração e a alma, possamos ver isso de uma forma visível, tendo todos os irmãos nesses bancos da igreja. Enquanto isso não é possível, nós vamos louvar o santo nome do Senhor Jesus. O hino 164, 164, fala do nome santo, maravilhoso, que o nosso Senhor Jesus tem. Santo nome incomparável, tem Jesus, o amado teu. Rei dos reis, Senhor eterno, Deus da terra, Deus do céu. Leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Este nome dá conforto, hoje, sempre e onde for. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance, quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Louvemos a Deus com o hino 164. Agradecidos a Deus porque Ele revelou dentro do nosso coração a maravilha que é o seu nome, nós vamos agora orar, agradecendo a Deus a oportunidade que Ele está nos dando aqui no templo, aí na sua casa, de juntos engrandecermos a Deus, mesmo de forma virtual, mas o nosso coração está ligado, a nossa vida está ligada pelo santo nome incomparável
do nosso amado Jesus. Oremos. Ó Deus amado, pedimos neste momento que o Senhor receba o nosso louvor, porque reconhecemos que o Senhor é o único digno de toda honra, glória. O Senhor é o único digno de toda a nossa atenção. O Senhor é o único digno de toda a nossa adoração e louvor. Todo o nosso prostrar diante de Ti, Senhor, seja reconhecido como nosso reconhecimento, seja visto como nosso reconhecimento da Tua grandiosidade, da Tua majestade, da Tua soberania, da Tua paternidade. Ó Deus querido e amado, junta, Senhor, aí diante do Teu trono, as nossas vozes aqui no templo e fora do templo, para que o Senhor receba o que mais o Senhor merece, que é honra, glória, louvor, soberania de todas as eras e para todas as eras. Senhor, que possamos, junto com aqueles queridos que já estão nos céus, possamos fazer o coro de louvor, reconhecendo que somente o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Senhor, o Senhor é o único digno. Não existe ninguém mais, não existe nenhum ser que seja digno como o Senhor é. E por isso, ó Deus, que em espírito e em verdade nos apresentamos diante de Ti, reconhecidos, ó Pai bendito, que o Teu Espírito age em nossa vida, nos levando ao arrependimento pelos nossos pecados, nos levando até o pé da cruz, nos levando depois da cruz, aceitar, ó Deus, o Teu sangue derramado por nós, como diz o apóstolo Pedro na sua primeira carta, que o Espírito nos leva a obedecer e à aspersão do sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ó Pai, nós agradecemos porque o Senhor nos leva para depois da cruz, para a sepultura aberta, nos dando, Senhor, a justificação eterna. O Senhor nos leva nesta vida, ó Deus, caminhando nesta vida e vai agindo em nós, nos fazendo cantar, nos fazendo pregar, nos fazendo compartilhar, nos fazendo, ó Deus, abraçar, nos fazendo, ó Deus, ouvir e falar a respeito da Tua palavra, ó Deus, até o momento do nosso encontro contigo. Somos gratos por todos os Teus filhos que aqui estão no templo e nos seus lares. E rogamos, ó Deus, por aqueles que não têm este privilégio, porque estão hospitalizados. Tem misericórdia deles, ó Pai. Dá, Senhor, neste momento que eles sintam no coração que estão junto conosco, que eles se lembrem de hinos, que eles se lembrem da Tua palavra, que eles se lembrem, ó Deus, da Tua grandiosidade, que eles se lembrem, ó Deus, que o Senhor é quem mexe nas medicações, fazendo com que elas sejam ativas dentro de seus organismos, que eles se lembrem, ó Deus, da esperança que só existe em Ti. Ó Pai amado, que eles sejam recuperados da saúde e que tenham a saúde espiritual cada dia mais firmes. Assim também seus cônjuges, também os seus filhos e netos e todos aqueles que ao redor desses Teus filhos que estão enfermos estão agora. Médicos, enfermeiros, os faxineiros, os administradores, todos, ó Pai, sintam que ali está um Filho de Deus e que o Senhor está com ele. Também, Senhor, rogamos por aqueles que em seus lares também estão em recuperação, para que logo, Senhor, compartilhem conosco a alegria do culto presencial. É o que nós oramos para a honra e glória de Jesus. Amém. Que os cânticos espirituais que serão entoados agora representem tudo aquilo que sentimos diante de nosso Deus e Pai, seja a nossa voz, seja o nosso desejo, seja a nossa declaração diante de Deus de o quanto nós o amamos. Vamos participar dos cânticos espirituais. Boa noite, irmãos. Vamos louvar a Deus, o único que é digno de ser louvado. Toda a honra, toda a glória pertence a Ele. Vamos entoar esse louvor ao nosso Deus.
digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos louvor. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor,
Senhor nosso Deus, obrigado mais uma vez, Pai, pela oportunidade de estar na sua casa, Deus, de louvar o seu nome, Pai. Recebe, Senhor, nosso louvor, Deus, como cheiro agradável, Pai, às suas narinas, Deus. E, Pai, nesse momento, esteja com o pastor, quando ele trouxer a palavra, Pai. Fala através dele, Deus, a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Para a meditação desta noite, eu convido a todos que abram suas Bíblias no livro do Êxodo. Êxodo, capítulo 15. Livro do Êxodo, capítulo 15. Êxodo, capítulo 15. Cântico de Moisés. Depois que o Mar Vermelho se fecha, está diante dele agora a caminhada de 40 anos, que ele não sabia que seriam 40 anos, mas está a jornada até Canaã. E depois que o Mar Vermelho se fecha e os egípcios perecem, ele canta assim. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu Pai, por isso exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogou-se no Mar Vermelho. O
Os vagalhões nos cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derribas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor, que os consome como restolho. Com o refolgar das tuas narinas, amontoaram-se as águas, as correntes pararam em montão, e os vagalhões coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos. A minha alma se fartará deles. Arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento, o mar os cobriu. Afogaram-se como chumbo em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Estendeste a tua destra, a terra os tragou. Com a tua beneficência, guiaste o povo que salvaste. Com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Os povos o ouviram, eles estremecem, agonias apoderam-se dos habitantes da Filistia. Ora, os príncipes de Edom se perturbam, os poderosos de Moabe se apodera temor, esmorecem todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai espanto e pavor, pela grandeza do teu braço, emudecem como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará por todos sempre. Porque os cavalos de Faraó, com os seus carros e com os seus cavalarianos, entraram no mar, e o Senhor fez tornar sobre eles as águas do mar, mas os filhos de Israel passaram a pés enxuto pelo meio do mar. Gostaria de chamar a atenção também para um outro texto, que está no profeta Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Eu lerei os 13 versículos desse capítulo. Isaías, capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas de suas asas enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse-lhe eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai, e dize a este povo: ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venham eles a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se convertam e sejam salvos.
Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas, se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais depois de derrubados ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. 2 textos que de uma forma paralela e longe um do outro por centenas de anos, falam da mesma visão, a santidade de Deus. O mundo perdeu a noção de que Deus é santo. Antigamente, mesmo com o povo não adorando a Deus, como vimos no Cântico de Moisés, os filisteus, os cananeus, os moabitas, os edomitas, eles não adoravam a Deus, mas vendo as ações de Deus, os povos tremiam. Foi o que nós vimos na leitura de Êxodo 15. Os povos ficavam com medo de Deus, mas o povo perdeu a sensação, a noção, a ciência de que Deus é santo. Mas isso nós sabemos. Se o povo lá fora não adora a Deus, não reconhece que Deus é porque é um povo ímpio. Mas o problema é quando perder a noção de Deus acontece dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. Quando nós perdemos carinho pelo próprio Deus. Quando tratamos as coisas da igreja como coisas comuns, de um clube, de uma escola, de um lugar que eu gosto de ir, mas perdemos a noção do que é santo, do que é sagrado. Eu não tenho carinho para com Deus, eu não tenho carinho para com o meu culto próprio, o meu culto particular, eu e Deus na minha casa, com a minha Bíblia, naquele meu cantinho. Quando nós perdemos a noção dentro do nosso lar de que Deus está ali e que Ele é santo estando ali. É ruim, é terrível, é pecado quando nós perdemos o carinho pelo culto comunitário. Não agora na quarentena, mas quando perdemos o carinho por estar na igreja e juntar as nossas vozes com as dos irmãos, como falamos no início do culto de hoje, da multidão dos que creram, era um o coração e a alma, e perdemos essa noção e ficamos fechados no nosso mundinho, porque não podemos olhar para os lados, porque existem pessoas dos lados que nós não gostamos, que nós não aceitamos. Estamos perdendo a noção de quem é Deus e da santidade e da pureza do nosso Deus. Estamos perdendo a noção de que fomos salvos para sermos o corpo de Cristo. Perdemos a noção da santidade do Senhor. Não tenho carinho pelo seu corpo, não tenho carinho pelo seu templo, não tenho carinho pelas coisas do templo. Não tenho carinho por meu Deus. Aí eu coloco uma interrogação. É realmente meu Deus? Porque o meu Deus é santo. E o nosso procedimento diante dele tem que ser santo. É isto que tanto Moisés quanto Isaías nos mostram. Existem outras mensagens maravilhosas dentro desses 2 textos que nós lemos, mas a minha ênfase é sobre a santidade de Deus. Hoje e no próximo domingo à noite continuaremos falando da santidade de Deus, mas aqui nós estamos vendo que Deus nos assombra com a sua majestade. E deve nos assombrar com a sua majestade, assombrar no sentido de nos assustar com a sua majestade, glória e santidade. Perder a noção de que Deus é santo
foi o primeiro pecado, o pecado original. Sim, quando a serpente pergunta para Eva, o que Deus disse sobre isso? Ele disse que nós morreremos. É certo que vocês não vão morrer. Deus mentiu, deixou de ser santo e puro. Acontece que ele não quer que você seja igual a ele, conhecedora do bem e do mal. Eva e o nosso primeiro pai, Adão, eles botaram em dúvida a santidade do nosso Deus e não trataram o nosso Deus como santo. Porque foram na lábia da serpente, que disse que Deus é mentiroso, é certo que não morrereis, que diz que Deus é egoísta, ele não quer que você seja igual a ele. Os nossos primeiros pais destronaram, tentaram arrancar a santidade do nosso Deus. E também cometemos os mesmos pecados. Também cometemos as mesmas falhas. Quando nos acostumamos com Deus. Não no sentido de um ser inferior com um ser superior. Não no sentido de um homem pecador e o ser santo. Mas nos acostumamos com Deus. Mesmo Moisés, que escreveu esse texto, achando que era assim com Deus, ele chega e fala assim: ou o Senhor perdoa esse povo, ou risca meu nome no livro da vida. Ousado? Não, pecador. E vimos a resposta de Deus, que não saiu da sua santidade, dizendo: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. Abriu o deserto e engoliu aquelas pessoas. Ele não deixou de ser santo por causa disso. Mas Moisés, que cantou o capítulo 15 do Êxodo de uma maneira tão vigorosa, tão bela, tão entusiasmante até na leitura, nós ficamos entusiasmados, dá até vontade de estar lá. Ele fala tantas coisas excelentes, mas ele acaba, com o passar do tempo, se acostumando com Deus e tratando Deus como um igual. Nós jamais seremos iguais a Deus. Por mais santidade que Ele nos dê e nos dará quando chegarmos nos céus, jamais seremos iguais a Ele. Nós seremos nos céus eternamente criaturas transformadas em filhos. Seremos santos, separados, mas não deuses. Jamais deuses. Jamais deuses. Primeira lição que tanto esse texto de Êxodo 15 me traz, quanto o texto de Isaías. Eu peço que os irmãos abram conforme eu for falando, abram os dois textos. A primeira coisa que me mostra é que quando eu contemplo a santidade de Deus, eu vejo que essa santidade é majestosa. Ele é rei. Vejam, Êxodo 15, versículo 11. Êxodo 15, versículo 11. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Ele está se referindo aos deuses do Egito. Ra, Ka, Amenon e tantos outros deuses que eles faziam de todas as formas. Estava mostrando que no momento das 10 pragas, as primeiras pragas, os magos conseguiram imitar, mas depois eles foram engolidos pela majestade de Deus e não houve o Deus crocodilo que tirasse o sangue do rio Nilo. Não houve o Deus sapo que impedisse que seus súditos, as rãs, invadissem a terra. Nenhum deus egípcio conseguiu cortar ou impedir as pragas. Por isso que Moisés aqui, cantando
a bênção, a vitória que Deus deu abrindo o Mar Vermelho, ele fala: ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem são esses deuses? Não são nada, absolutamente nada. Ele enxerga e nos mostra que a santidade de Deus mostra o quanto ele é majestoso nas suas ações concretas, nas suas atividades, nas obras de suas mãos, quando desce a mão do juízo sobre o ímpio. Isaías vai nos mostrar que a santidade de Deus é majestosa, não apenas como Moisés ensinou na hora prática, nas mãos pesadas, mas vai nos mostrar nos versículos, Isaías capítulo 6, versículos de 1 a 4, a sua majestade, a sua santidade é reconhecida nos céus. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada serafim tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Os próprios seres celestiais, aqueles que não pecaram, os anjos que pecaram estão com o diabo condenados, não tem perdão, mas os que estão nos céus nunca pecaram. E eles mesmos ficam admirados com a santidade de Deus. Na repetição, santo, 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 na gramática hebraica isso significa santíssimo. Nem mesmo esses anjos encontraram palavras na língua deles para expressar a santidade de Deus. Então eles usaram de repetições que não são vãs, mas são de ênfase. Assim como Jesus falava: em verdade vos digo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aquela admiração, eu não consigo encontrar palavras para mostrar quem Ele é. De uma forma prática, existem essas 6 asas que nos dão a entender um pouco da admiração dos anjos e as consequências dessa admiração. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Com 2 asas cobriam o rosto, cobriam os olhos. Nem eles, que nunca pecaram, podem contemplar face a face a Deus. Não podemos contemplar a sua santidade, brilha demais para nós. Imagine para nós, humanos. Então eles não ousavam olhar para Deus. Com 2 cobriam os pés. Não vou me mover diante da tua santidade. Não vou tomar iniciativa de sair do meu lugar. Nem vou para a tua glória abraçar o pé do trono, nem vou fugir do trono, porque eu sou pequeno. Os anjos falando isso, mostrando isso. E com 2 estavam voando. O reverendo Lugero uma vez pregou sobre esse texto e falou que esse voar era como de um beija-flor que consegue parar no voo e fica ali esperando uma ordem. Eles não podem ver Deus, eles não podem contemplar a santidade e o brilho da majestade, eles não podem tomar iniciativa para andar diante de Deus, mas estão prontos para atender a sua voz. Deus é misericordioso, toda a terra está cheia da sua glória, das misericórdias que se renovam a cada manhã, das misericórdias que estão sobre os crentes, das misericórdias que estão sobre os ímpios para torná-los crentes. Moisés, no Êxodo 3, vendo aquela coisa sobrenatural da árvore que queimava, mas não se consumia. Chegando perto, ouviu a voz
do Senhor que chamou pela curiosidade. Deus fazendo aquilo foi a maneira que chamou Moisés. Vem aqui. E Moisés, quando estava chegando perto, a voz de Deus agora fala: calma, descalça as sandálias dos pés, porque esse lugar é santo. Depois Deus, a terra está cheia da sua glória. Daí Deus, apresenta-te. Vai lá. Quem és tu? Eu sou o que sou. Eu sou, me enviou até vós outros. O primeiro detalhe que aprendemos nesses dois textos paralelos é que a santidade de Deus é majestosa. A santidade de Deus brilha. A santidade de Deus mostra a sua soberania. A doutrina básica do presbiterianismo, que muitos não gostam da soberania de Deus, porque manda quem quer e obedece quem tem juízo, mas ficam pensando que nós somos soberanos, nós mandamos, nós não somos os donos de Deus, Ele é o nosso dono. Ele é o nosso dono, é um dono santo. Mas a santidade de Deus também perturba. Além de mostrar a sua majestade, a santidade de Deus perturba. Vejam o capítulo 15 do Êxodo, versículo de número 11. Perturba. Fala dos deuses, não é? E depois fala assim: quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Quem é? Quem é? Quem tem poder para isso? Ficamos espantados com a expressão terrível feitos gloriosos. Terrível no sentido de eu fico aterrorizado por ver uma coisa tão linda que ele fez. E eu não consigo fazer nem um pouco disso. A majestade de Deus mostra a nossa pequenez. Vejam, ainda no Êxodo, capítulo 14. Êxodo 14, versículo 31. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor, e confiaram no Senhor e em Moisés, seu servo. O povo, vendo o mar vermelho abrindo, eles temeram esta majestade de Deus. Nós que acabamos de falar para Moisés que o Senhor nos trouxe para o deserto porque não existiam sepulturas no Egito, vai nos matar entre o mar vermelho e o exército egípcio, nós vamos ser enterrados neste vale. Somos pecadores, escancara o pecado diante de nós. Um pouco antes de Moisés subir no monte Sinai, no capítulo 19 do Êxodo, abra ali, capítulo 19, a partir do versículo 16, Deus dá uma ordem, Deus prepara a subida de Moisés ali. E diz assim, a partir do versículo de número 16, ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, e de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cume do monte Sinai, chamou a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu.
E o Senhor disse a Moisés: desce, adverte ao povo que não traspasse o termo até o Senhor para vê-lo, a fim de que muitos deles não perecerem. Também os sacerdotes que se chegavam ao Senhor se hão de consagrar para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: marca limites ao redor do monte e consagra-o. Replicou-lhe o Senhor: vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não traspasse o termo para subir ao Senhor, para que não os fira. Desceu, pois, Moisés ao povo e lhe disse tudo isso. Agora, olhando lá na frente, no capítulo 20, depois que Deus dá os 10 mandamentos, versículos 18 a 21, todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: falas tu conosco e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais. Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. A fim de que não pequeis. O povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se achegou à nuvem escura onde Deus estava. O povo, ao contemplar a santidade de Deus, enxergou o seu próprio erro, o seu próprio pecado. O brilho da santidade de Deus nos assusta porque escancara os nossos pecados. Coloca muito claro diante de nós as nossas falhas. É por isso que muitos não gostam do templo. É por isso que muitos não gostam de certos textos bíblicos. Porque o brilho do Senhor revela as nossas rugas, revela as nossas manchas, os nossos feitos maus. O brilho da santidade de Deus declara em alto e bom som que eu sou pecador. É por isso que muitos não gostam de Deus. Inclusive os ateus, que sabem que Ele existe, mas tremem de medo de confessar isso. Às vezes o ímpio tem mais noção de santidade de Deus do que nós da igreja, quando nos acostumamos com Deus. Porque 13 capítulos depois deste, no capítulo 33 do Êxodo, Moisés faz aquilo que eu acabei de falar. Risca meu nome do livro da vida. Ele também se esqueceu que a santidade de Deus, o clangor das trombetas, o espetáculo do brilho da santidade de Deus tem uma finalidade. Vejam, capítulo 20, versículo 20. Respondeu Moisés ao povo: não temais. Deus veio para vos provar, lapidar, limpar, e para que o seu temor esteja diante de vós. Qual a finalidade do temor de Deus estar diante de nós quando contemplamos a sua santidade? A fim de que não pequeis. A fim de que não pequeis. O propósito de Deus de mostrar esta santidade, esta majestade revelada no Monte Sinai, a finalidade era para que o povo não pecasse. O espanto que Deus coloca diante de nós, muitas vezes, é para que não pequemos. Isaías, capítulo 6, versículo 5, diz assim: então disse eu: ai de mim, estou perdido,
porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ai de mim. Pedro, joga a rede ali. Pedro jogou a rede. E quando ela veio cheia, Pedro disse: retira-te de mim, porque sou pecador. A majestade, a glória, a santidade de Jesus, dirigindo Pedro, naquele momento, fez com que Pedro enxergasse os seus pecados diante de tanta majestade e glória, diante de tanta santidade do Senhor Jesus. Retira-te de mim, porque eu sou pecador. Esse ato não é um ato de exibicionismo de Deus, mas é um ato carinhoso de Deus. Quando Deus escancara a beleza da sua santidade, é porque Ele está aplicando em nós a misericórdia. Quando Deus mostra o quanto Ele é belo, o quanto Ele é lindo, o quanto Ele é santo, o quanto Ele é puro, é para nos mostrar que Ele é misericordioso também. Porque Ele nos leva a entender que somos pecadores. Nós nunca vamos manchar Deus com os nossos pecados, mas sempre Deus vai nos manchar com o sangue de Cristo, que, aliás, de acordo com Apocalipse 7, alveja as nossas vestiduras. Retira-te de mim, porque eu sou pecador. Não, Pedro, doravante serás pescador de homens. Não, Isaías, não vou sair daqui. Você é que vai sair diferente daqui. E o anjo tomou com uma tenaz a brasa e colocou nos lábios de Isaías. Quando contemplamos a santidade, a beleza da santidade de Deus, Deus está sendo carinhoso em mostrar para nós os nossos pecados e, ao mesmo tempo, este brilho da sua santidade lava os nossos lábios, lava os nossos corações, lava a nossa mente podre. Que majestade, que glória, que santidade do nosso Deus. Êxodo 15, versículo 13. Êxodo 15, versículo 13. Com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste, com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. A santidade de Deus determina o conceito que devemos ter nos nossos atos de adoração. A santidade de Deus é o diapasão para afinarmos as nossas vozes, tanto daqui quanto daqui, no ato de adoração. Ele mostra como gosta de ser adorado. E nas Escrituras nós vemos assim. É terrível. É terrível. E já passei por isso. Alguém chegou na porta da igreja e falou assim: meu filho não vem mais, não aqui, em outra igreja, em outra cidade. Meu filho não vem mais porque ele não gosta dos louvores da igreja. Eu não aguentei. Eu falei: o que me interessa é se Deus gosta. Ah, eu não gosto dos corinhos. Ah, eu não gosto dos hinos. O que me interessa é que Deus goste. Porque não estou adorando você. Não estou adorando seu filho. Não estou adorando seu avô. Nós estamos adorando a Deus, que no brilho da sua santidade mostra que o que Ele quer de nós no ato de adoração é um coração contrito. Um coração contrito para vivificar esse coração. Misericórdia quero e conhecimento de Deus, não holocaustos. Foi Oséias quem escreveu isso. Deus nos mostrou como Ele quer. Cada vez que nós nos aproximamos diante de Deus, temos que nos aproximar tendo o senso da sua santidade, que a princípio nos assusta, mas nos purifica,
Nós jamais vamos manchar Deus. Ele é que vai nos alvejar, nos deixar brancos, puros. A presença da grandeza, da majestade e da santidade de Deus deveria tornar-nos cheios de reverente temor diante dele. Culto envolve diretamente essa presença, a presença de Deus. Portanto, sua presença deveria ter como resposta o nosso reverente temor, nossa reverência de adoração. O reverendo Heber Carlos de Campos, quando fala sobre o ser de Deus e fala sobre santidade, a santidade de Deus deve nos entusiasmar para cantar, para louvar, com orações, com poemas, com declamações, com hinos, com cânticos, com corinhos infantis, seja com o que for, com a sua própria palavra. Por isso que é função nossa, a função de quem é acadêmico, de quem fez sim faculdade de teologia, corrigir os hinos e os cânticos espirituais. Porque nós não podemos louvar a Deus ofendendo a Deus. Aquilo que não é bíblico, ou muda a letra ou não se canta mais. A maioria dos nossos hinos foram feitos nas campanhas do reavivamento americano do século XIX, da segunda metade do século XIX, eram feitos assim. O pastor falava, isso aconteceu muito com Moody, ele falava, sexta, sábado e domingo vou pregar nesse tema, e o regente do coral tinha que compor hinos e ensinar o coral, ensaiar o coral, e durante os apelos que eram feitos sexta, sábado e domingo, eles cantarolavam lá no fundo, e aqueles hinos iam elevando as emoções para as pessoas se converterem. Eram cânticos e hinos feitos a toque de caixa. Por isso que muitos deles têm erros. Erros graves. Erros bíblicos graves. É por isso que cabe a nós, aqueles que dedicaram o seu tempo para o estudo da palavra, para o estudo da pessoa e da personalidade de Deus, tomar o anseio da igreja para a adoração. De onde você tirou isso, pastor? Eu tirei isso de Romanos, capítulo 15. Romanos, capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículo 16. Romanos 15, 16. Para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, entre aqueles que não tiveram preparo prévio, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta deles, o culto deles, seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Nós é que temos que tomar o anseio dos leigos, dos gentios, e colocar de acordo com aquilo que é aceitável por Deus e santificado pelo Espírito Santo. Santidade de Deus norteia os nossos atos de adoração. Eu não estou falando de domingo de manhã e domingo à noite. Não, não é esse. Não é esse o objetivo. Não estamos falando disso. Nós estamos falando de todos os atos de adoração, incluindo aquela adoração particular nossa, a noção da santidade de Deus. Dá vontade de não terminar, mas semana que vem, no culto da noite também, nós vamos falar de mais uma aplicação dessa santidade de Deus. Por enquanto nós ficamos aqui. A santidade de Deus é majestosa. A santidade de Deus mostra as nossas impurezas. A santidade de Deus norteia os nossos atos de adoração. É o norte, é o guia para a nossa adoração, seja esta adoração no templo ou fora do templo. Queridos,
Agora sim, fica melhor entendido a letra do hino de número 11. Hino de número 11. Santo, santo, santo. Geralmente esse hino é para o início de culto. Mas não tem outro hino do nosso inário que seja tão Êxodo 15, que seja tão Isaías capítulo 6. Santo, 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 Deus onipotente, todo-poderoso, pode tudo. Louvam nossas vozes teu nome com fervor. Fogo que Cristo nos batiza ferve dentro de nós e nós falamos boquiabertos como os anjos. Santo, 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 justo e compassivo, és juiz e misericordioso, és Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 todos os remidos junto com os anjos proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és e hás de ser Senhor. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, Deus Onipotente, tuas obras, obra da salvação, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo juiz e misericordioso, Deus soberano, excelso, Criador. Louvemos com todo o fervor do nosso coração este hino santo, santo, santo. Que possamos, daqui para frente, a cada momento que contemplar as maravilhas, as obras maravilhosas de Deus, que possamos ficar como os anjos nos céus, boquiabertos diante de tanta santidade. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Louvemos.
é bom poder cantar, nos emocionar com esse Deus santo. Com uma santidade majestosa, uma santidade que escancara os nossos pecados, uma santidade que norteia a nossa adoração. Como é bom saber que em toda essa santidade, Ele nos chama de filhos, que nos coloca debaixo de suas asas como filhos assustados, nos leva para o refúgio, para a torre forte, para o tabernáculo, para debaixo de suas asas cuidar de cada um de nós. Oremos. Santo, santo, santo. Não sabemos quais palavras devemos usar para falar da tua santidade, ó Deus. Apenas que nos envergonhamos de nós mesmos, de nossos pensamentos, de nossas atitudes. Nos envergonhamos, ó Pai amado, de quem nós somos. Mas ao mesmo tempo essa santidade nos acalma o coração, dizendo que nós éramos. E o Senhor nos fez novas criaturas, que as coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Que santidade é esta? Que santidade é esta que foi para a cruz por nós? Que santidade é essa que sofreu tentações por nós? Que santidade é essa que tem paciência com cada um de nós? Que santidade é esta que não dormita nem dorme para nos guardar? Que santidade é esta que é a nossa sombra, a nossa direita? Que santidade é esta? É a tua santidade. É a santidade da tua palavra, a santidade da tua voz, a santidade do teu templo, a santidade que o Senhor derrama sobre os resgatados, a santidade que nos liga como membros uns dos outros, formando o corpo de Cristo. Santo, santo, santo. Senhor Deus dos exércitos, toda a terra está cheia, repleta, inundada pela tua glória. Que sejamos nós aqueles que mostrem para os outros esta santidade, que ao invés de nos destruir com o fogo, nos lapida, nos purifica com a brasa do teu altar. Para a tua glória, sejam todos os dias da nossa vida, até chegarmos diante dos céus, quando poderemos contemplar o teu trono e contemplar a face de Cristo. Santo, santo, santo. E a graça do nosso amado Senhor Jesus, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, e a comunhão com o Espírito Santo permaneça no coração de cada um, hoje e para todos sempre. Amém. Gadol Elohai, Shir ki gadol Elohai, kol echad yireh ki gadol Elohai.
אחד יראה כי גדול